Marcos capítulo 3. Às quartas-feiras nós temos meditado no Evangelho de Marcos. Eu gosto muito de fazer assim uma série de estudos, de pregações expositivas, de forma sequencial, em um livro. A gente vai entendendo um pouco mais da proposta do autor, do evangelista, ao escrever o que ele escreveu. Tudo bem, foi o Espírito Santo que dirigiu, mas dirigiu homens e mulheres para que houvessem os registros que Deus queria que houvessem. Mas sempre levando em conta a personalidade do autor, levando em conta o seu propósito. E o evangelista, então, de uma forma muito... Deixa aberto. Tá molhando, amor, tá chovendo. O evangelista, ele, de forma muito dinâmica, ele vai escrevendo, registrando os eventos, os acontecimentos relacionados à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente vai ler de Marcos 3, de 1 até o 17. Diz assim: outra vez entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, ou em algumas traduções ressequida, e que quer dizer atrofiada. Estava observando se curaria no sábado, para o acusarem, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles calaram-se, olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse o homem ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. Foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Tendo saído os fariseus, tomaram em logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, seguiu uma grande multidão da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e da além do Jordão. E de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, ouvindo grandes coisas, quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algo, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestasse. Subiu ao monte, chamou para si os que ele quis. Vieram a ele, nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar, e para que tivesse o poder de curar enfermidades, expulsar demônios. A Simão, que pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, a Filipe, Bartolomeu, e a Mateus, a Tomé, Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu, Simão o Zelote e Judas o Iscariotes, a quem o entregou. E foram para casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os que ouviram isso saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, o Senhor Jesus, ele não passava indiferente diante das pessoas.
tinha uma personalidade marcante, não apenas pelos seus feitos, não apenas pelos seus ensinos, mas a sua presença, ela incomodava, ela marcava, seja de forma positiva ou negativa diante das pessoas. Quando eu falo negativa, não porque ele levasse algo negativo, mas a questão é como as pessoas o recebiam, como as pessoas o entendiam, como as pessoas o olhavam, o ouviam. E eu dei o título para essa palavra de corações endurecidos ou corações receptivos. Por quê? Porque a sua presença, volto a falar, ela provocava reações das mais diversas. A questão é como os corações das pessoas ao seu redor estavam. Como eles poderiam entender e serem abençoados ou não. E chama a atenção o versículo 6 desse texto, que diz assim, peraí que eu estou com meu óculos aqui, só Deus. É o 6, não, 5, perdão. E Jesus, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Por um lado, o Senhor ficava indignado, mas ao mesmo tempo ele se condoía. Ele se compadecia diante da dureza dos corações das pessoas. E vocês percebem nesses 19 versículos que nós lemos aqui, há um homem com a mão atrofiada que Jesus cura no dia de sábado. Como a gente já viu na outra quarta-feira, que ainda que a lei dissesse que não poderia ser feito nada no sábado, quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque foi o dia que o Senhor descansou depois de criar o mundo. E ele deixou essa lei para que as pessoas separassem o tempo para descansar, para buscar o Senhor. Porém, eles não haviam entendido o espírito da lei, o sentido da lei. Eles não entenderam. E Jesus cura. E aí há uma reação, como muitas nós vamos ver nos evangelhos, dos religiosos, fariseus, herodianos, saduceus, escribas, por causa dos seus corações endurecidos. E ele cura, e ele faz coisas maravilhosas. Aqueles homens então têm umas reações muito fortes. E aí eu quero começar a pensar com você sobre o que o coração endurecido produz. Em primeiro lugar, o coração endurecido, ele fortalece a religiosidade. Enquanto o coração sensível e receptivo à presença do Senhor fortalece o amor, fortalece a fé, o espiritual, o coração endurecido, ele não consegue entender, conhecer um Deus que está acima da religião, conhecer a Jesus. Pega ele aqui. Conhecer aquele que estava se revelando, aquele que estava disponível para ajudar, para abençoar, para curar. E aqueles homens então ficam com seus corações endurecidos. Olha, que absurdo! Ele está curando no sábado, diz o texto, versículo 2, que eles estavam prontos para o acusar, observando. Isso é triste. Infelizmente há pessoas com esse espírito, muitas vezes nas igrejas, nas religiões, prontas para acusar, para apontar dedo, ver o defeito da pessoa.
ao invés de abraçar, ao invés de ajudar. Então, o coração endurecido, eu espero em nome de Jesus, que se alguém aqui com o coração endurecido, seja quebrantado hoje pelo Espírito de Deus e pela sua palavra, para que toda religiosidade saia do nosso meio. Eu já conheci pessoas religiosas em várias igrejas pelas quais eu passei, onde eu me converti, onde eu pastoreei um tempo atrás, há 20 anos atrás. Mas eu espero que no nosso meio não haja pessoas com corações endurecidos. Pessoas permitindo que a sua religiosidade a domine, a governe, ao invés do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo quebrante os nossos corações. Amém? Em segundo lugar, o coração endurecido, ele nos torna embrutecidos. É verdade. A pessoa que está endurecida no seu coração, ela alimenta sentimentos ruins. Olha só o que estava acontecendo com o Senhor Jesus. Aqueles homens, diz o texto, que depois que o Senhor Jesus diz assim: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles com indignação, o Senhor Jesus se condói da dureza do seu coração. Aqueles homens, eles estavam procurando acusar o Senhor Jesus, e o que eles queriam, na verdade, era matá-lo. Olha só o versículo 6. Tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos, 2 grupos religiosos, mas se uniram para o fim. Um fim: matar a Jesus Cristo. Que religião é essa que mata? Infelizmente, vemos religiões que se recusam a fazer determinada cirurgia. Ah, minha religião não permite. A Cris já trabalhou em hospital e ela presenciou isso. A pessoa precisava, um filho, receber uma transfusão de sangue. E os pais não queriam deixar, porque a sua religião não permitia. Que religião é essa? As religiões, elas não podem nos embrutecer. O coração duro, ele faz isso. Mas o coração receptivo e sensível à voz de Deus, à presença do Senhor, nos torna pessoas melhores, amáveis, amorosas, em prol da vida. O que vai dirigir meus atos religiosos é em favor da vida. Estou vendo alguém precisando de ajuda, eu vou ajudar. Estou vendo alguém precisando de um conselho, de uma mão estendida, eu vou até ela. Então todo o coração endurecido tem que ser repreendido para que em nós haja corações quebrantados, sensíveis, prontos para ajudar o próximo. Amém? Uma outra característica do coração endurecido é que ele deixa de ver e de receber as bênçãos do Senhor. Lógico. O coração endurecido, ele faz com que a pessoa esteja cega. Não consegue enxergar as bênçãos. Ela reclama. Ela laburia. Ela murmura. Ah, mas a vida, isso e tal e tal. Ela não consegue enxergar as bênçãos de Deus. Por quê? Porque o seu coração está duro. Já o coração receptivo, sensível a Deus, a sua voz, ao seu agir, ela consegue enxergar. Até mesmo no meio das lutas. A luta não está fácil, mas Deus está comigo, me fortalecendo. Olha, estou passando por alguns problemas difíceis, mas eu sei que Deus já está me dando uma saída, uma resposta. Começa a enxergar, a ver as bênçãos de Deus. E não somente a ver, mas também a receber.
Amém? Como Deus vai agir no coração duro? Nós vemos na Bíblia quantas vezes o povo de Deus, com o seu coração endurecido, deixava de receber as bênçãos do Senhor. E a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como o povo fez no deserto. O Espírito fala, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo age, o Espírito Santo quer derramar bênçãos sem medida, mas Ele está esperando esse coração ser aquele coração como uma terra fértil. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. E aí a semente caiu no meio do caminho, em terreno pedregoso, no meio de espinhos e tal. E até que chegou o momento em que a semente caiu em boa terra. Aí produziu frutos e muitos frutos. Qual é o que é essa terra fértil? É o seu coração, meu irmão. É o meu coração, meu irmão. Minha irmã. Estamos nós receptivos, sensíveis, desejosos da presença de Deus, querendo o Senhor acima de tudo, de todas as coisas. Esse é o coração em que Deus virá agir, falar, derramar bênçãos. Cantamos sobre isso. Chuvas de bênçãos virão sobre as nossas vidas, mas que não haja no nosso coração dureza, frieza. Mateus aqui orou por aqueles que estão frios, apáticos. Em nome de Jesus, que seja repreendida toda apatia, toda frieza, toda dureza de coração do nosso meio. Amém. E ele orou, e glória a Deus por essa oração. Ele dizia amém, amém, para que haja uma chama viva nos nossos corações, desejando estar na casa do Senhor, na presença de Deus, desejando trabalhar para o Senhor, desejando pregar a palavra de Deus, ganhar vidas para Jesus. Amém. Para que as pessoas olhem para você e se sintam inspiradas. Para que as pessoas olhem para você e você não seja aquela pessoa que vai contaminar negativamente a pessoa. Ah, minha vida tá assim e tal. A pessoa vai chegar do seu lado e você só vai passar coisa ruim para ela. Não. Não estou falando que a gente não tem luta. Todos nós temos lutas maiores ou menores. Mas estou dizendo que apesar das lutas, eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo. Apesar das lutas e dificuldades, dos ataques do inimigo, que são muitos, eu e você precisamos estar com o fogo do Espírito em nós, nos aquecendo a tal ponto, para dizer como Paulo: nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Nada, nem principados, nem nada, nem morte, nem luta, nem angústia, perseguição, espada, nada, em nome de Jesus. Pelo contrário, Deus fará com que até mesmo as lutas nos aproximem mais dele. Deus fará com que até mesmo as dificuldades pelas quais nós passamos, elas servirão de um trampolim para nos aproximar mais do Senhor, e o caráter de Cristo ser forjado em mim e em você. Amém, meus irmãos? Por isso, e aqui eu termino essa palavra, o coração endurecido, ele pode ser um impedimento para o chamado de Deus. Mas o coração sensível, ele dirá sim. O coração receptivo, ele dirá: eis-me aqui, Senhor. Amém. E você percebe, o texto é tremendo, né? A gente vê que Jesus está curando, realizando milagres, multidões o acompanhavam, multidões o seguiam, e Jesus teve que falar para os discípulos: olha, arruma um barquinho para mim. Arruma um barquinho, porque ele ficava no barco, as pessoas na praia, e o barco era o palco.
O barco era o púlpito onde ele pregava e ele aproveitava aquela acústica, né, sábio que foi o Senhor Jesus, para que aquela multidão ficasse ali na praia, ele no barquinho um pouquinho recuado para poder pregar a palavra. E percebe que mesmo em meio àqueles homens malignos, cheios de ódio, endurecidos os corações, embrutecidos, já querendo perseguir e matar o Senhor Jesus, nada disso impediu que vidas fossem abençoadas e pessoas que tinham chamado diziam sim para o Senhor Jesus. Amém. E aqui há a relação dos 12 discípulos. Eles disseram sim para o Senhor. E diz o texto que ele escolheu a quem ele queria. Então ele escolhe. Ele tem sim os seus chamados. Diz lá, versículo 15, acho que é 15, 14. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. 13. É o 13, né? E vieram a ele. E nomeou 12 para que ele os mandasse pregar, para que estivesse com ele, para que eles fossem pregar, curar enfermos e expulsar demônios. E aqui tem a relação desses 12. Percebe que o coração sensível e receptivo, ele vê o agir de Deus, mas ele não somente vê, ele ouve o que o Senhor fala, mas ele não somente ouve, porque tem gente que vê, que ouve e para aqui. Não, não é para mim. Não vou me envolver tanto. Não, essas coisas é melhor para o pastor, para o Abel e Delson, esses irmãos aí, né, diáconos. O chamado de Deus é para todos aqueles que um dia aceitaram Jesus. Você que viu o agir de Deus na sua vida, você que ouviu Deus falando com você, agora você está disposto a dizer: sim, Senhor. O meu coração está sensível, receptivo e desejoso de fazer a tua obra. O Senhor tem uma obra na minha vida, Senhor. Faça o que quiseres. Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi o que Isaías falou quando Deus o chamou. Foram o que esses 12 fizeram. Jesus foi chamando: vem cá, Pedro, João, Tiago, André, vem, Mateus, vem, me siga. E eles o seguiram. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que não haja corações endurecidos, que Deus não possa quebrantar e fazer uma grande obra. Que não haja corações endurecidos que perseverem nessa dureza de coração. Não. Salmo 51, Davi falou que o coração quebrantado Deus não rejeita. O coração Aleluia. quebrantado, ele está prontinho para Deus fazer a obra. Uma obra completa. Paulo falou: aquele que começou a boa obra, Filipenses 1:6, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?